Boa noite, caríssimos irmãos, que a doce e serena paz do divino e amado Mestre Jesus possa nos envolver hoje e sempre. E dando continuidade ao trabalho de divulgação da doutrina dos Espíritos, para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Soraya Barros, sou uma trabalhadora voluntária do Núcleo Espírita Alta de Souza, que fica no bairro do Ipsep, em Recife, Pernambuco. E antes de iniciarmos a atividade da noite, atividade que costumeiramente realizamos na nossa casa, no NEAS, chamado assim carinhosamente entre os seus diversos trabalhadores voluntários, nós sempre realizamos uma prece para buscar o equilíbrio, para buscar o bom desempenho, o bom desenvolvimento das nossas atividades. E não poderia ser diferente, apesar de estarmos numa nova plataforma, realizando as nossas atividades, pelo menos momentaneamente, através das mídias sociais, através da internet, não será diferente. E eu gostaria de pedir para aqueles que me acompanham que possamos, neste instante, elevar o nosso pensamento ao alto e fazer uma prece antes do início da nossa atividade. Deus, Pai de infinita bondade, amor e misericórdia, Jesus, Mestre, irmão e amigo de todas as horas, queridos mentores espirituais que nos auxiliam, que nos amparam, nós estamos aqui felizes e agradecidos por esta oportunidade bendita que nos foi concedida para o trabalho de divulgação da doutrina dos Espíritos. E pedimos que esses Espíritos abnegados, trabalhadores do bem, possam envolver-nos, possam amparar-nos, para que possamos ser um instrumento útil na realização desta atividade. Derrama, Senhor, sobre cada um de nós que fazemos esta casa de oração e trabalho e a todos que nos acompanham neste instante, os teus bálsamos de luz, de paz, de equilíbrio e de amor. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, após esta prece, nós damos sequência à nossa atividade, trazendo ao conhecimento de todos o tema que nos foi proposto para desenvolver na noite de hoje. E o tema ele está contido no livro, na obra Momentos Enriquecedores, trazida pelo espírito Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. O item é o item 9, que nos fala do compromisso com a fé. E eu fiquei muito feliz ao receber esse tema, porque em dias de tantas mudanças, de tantas dificuldades, de tantas divergências, o tema nos mostra que devemos honrar com os nossos compromissos, com o compromisso que assumimos, seja ele qual for. E iniciando o tema, o primeiro parágrafo da obra, Joana de Ângeles, ela diz assim: qualquer compromisso que se assume impõe deveres que devem ser atendidos, a fim de conseguir-se a desincumbência feliz, ou seja,
para que a gente possa conseguir a realização, né, ou o término da tarefa que assumimos de forma feliz. Então é isso que ela quer dizer com desincumbência feliz. E refletindo neste parágrafo, eu fiquei a pensar que muitas vezes nós realizamos algumas atividades meio que de má vontade, meio que insatisfeitos. E aí eu comecei a pensar na responsabilidade, no compromisso que nós temos diante de toda e qualquer atividade que realizamos. Vejam que ela nos orienta que nós devemos realizá-la de forma feliz. Só que nem sempre nós agimos assim. E então ela dá sequência trazendo alguns exemplos de atividades, né, que nós realizamos, que nós desempenhamos, e em cada uma ela vai pontuando, né, algo diferente, vai mostrando, né, os detalhes, a atenção que nós devemos ter com essas diversas atividades, com o compromisso que nós assumimos com essas atividades. E aí ela fala assim que aqueles que se comprometem com a área da cultura, eles, para poder alcançar, né, as metas pretendidas, eles vão seguir alguns programas, precisar, né, seguir alguns programas, cumprir horários, ter disciplina, ter atenção na realização dessas atividades, para que possa se atingir a meta pretendida, o objetivo pretendido. E eu penso que não só na questão da cultura, mas em toda e qualquer atividade que a gente venha a desempenhar, que a gente venha a realizar, nós vamos precisar cumprir com algumas disciplinas, ter disciplina, cumprir com horários, ter atenção, como ela fala, né, nessa questão daqueles que buscam a área da cultura. Então, para que a gente possa ser feliz na realização dessas atividades, para que a gente possa ser bem-sucedido na realização dessas atividades, nós necessitamos ter, né, desenvolver, se não temos ainda, vamos buscar desenvolver, né, a disciplina, a atenção, o compromisso com horários. Então, muitas vezes a gente marca determinado compromisso com alguém, né, um encontro com alguém, e a gente deixa a pessoa lá esperando. Chega meia hora, uma hora atrasado. Qual é o compromisso que nós estamos tendo com aquele nosso irmão que a gente ali agendou anteriormente o horário para nos encontrarmos, ou para chegar em determinado local, a uma consulta muitas vezes? É bem comum, né, a gente ver situações, né, em consultórios médicos ou de exames, as pessoas marcam ali um horário e acabam que chegam bem depois do horário agendado, né? Às vezes ultrapassa até o tempo de tolerância que se tem, geralmente 15 minutos de tolerância que se tem. Então vejam como muitas vezes nós somos descuidados, né, com esses compromissos que assumimos. Então, a gente precisa ter atenção, a gente precisa ter a disciplina, a gente precisa cumprir o horário, porque o tempo do outro é tão valoroso quanto o nosso. Então, se o outro se empenhou, né, teve o cuidado de se preparar para poder chegar no horário combinado ali, por que nós vamos agir de maneira descuidada e não cumprir, né, com a obrigação? E ela segue dizendo que se nós buscamos o trabalho, né, para o desenvolvimento econômico, nós vamos ter que trilhar aí um processo para a realização, né? A gente vai ter que enfrentar situações, obrigações diversas para poder conseguir atingir, né, a meta pretendida. Então a gente nessa busca, né, desse desenvolvimento econômico, a gente tem que ser obediente, a gente precisa ser obediente, né, precisa de uma ação constante, a gente precisa estar sempre atento,
buscando observar, né, ali no nosso ambiente, né, que a gente busca desenvolver o trabalho, a realização do nosso trabalho, a gente precisa ser mais cauteloso, mais cuidadoso, fazer, né, realizar a nossa tarefa, né, com competência, com amor, para que possamos atingir o objetivo, né, para que possamos ser bem-sucedidos no objetivo almejado, desejado. Todos nós temos o nosso compromisso com o nosso lar, com a nossa família. E para que a gente possa ser bem-sucedido na realização desse nosso compromisso, a gente vai vivenciar, vai passar por muitas situações, né, que vão nos pôr à prova, que vão nos desafiar, para que a gente consiga atingir o intento. Muitas vezes a gente deseja a felicidade na nossa família, no nosso âmbito familiar, entre os entes queridos que ali habitam. Mas para que a gente possa atingir essa felicidade, precisamos trabalhar para conquistá-la. E nem sempre são momentos apenas de glória, de bênçãos. Muitas vezes vivenciamos mais momentos de dificuldades e dores do que de alegria e bênçãos. Mas isso não nos tira a responsabilidade que temos perante o compromisso, muitas vezes já assumido na espiritualidade, para reencarnar naquela família com aqueles espíritos tão diferentes, ou às vezes até muito parecidos uns com os outros, mas que vão ali, cada um, trabalhar as suas necessidades. Então nós estamos no lar que necessitamos para o nosso crescimento, para o nosso adiantamento moral. Que possamos nos esforçar para cumprir com este compromisso assumido, muitas vezes antes mesmo de reencarnarmos. E assim também se dá com os compromissos sociais, né, com a nossa vida social, digamos assim, de uma forma geral. Então, nós estamos no mundo, fazemos parte do mundo, necessitamos das coisas do mundo, mas não devemos nos apegar a essas coisas materiais. Porque nós estamos aqui de passagem, apenas momentaneamente, vivenciando experiências que precisamos vivenciar. Mas não sabemos daqui quanto tempo estaremos regressando à nossa verdadeira morada, que é a pátria espiritual. E então, as coisas materiais não terão valor nenhum. O que terá valor são as conquistas morais que precisamos adquirir. Aquele operário que recebe a responsabilidade de cumprir com o seu turno, de cumprir com a sua meta, com a sua obrigação, por mais dificuldades que ele possa passar para a realização daquelas tarefas, ele só vai concluir, ele só vai terminar, parar, quando ele conseguir concluir o que lhe foi proposto. E é tão bom, é tão gratificante, a gente se sente tão bem quando a gente consegue a conclusão, a realização da atividade que nos foi proposta. Nós nos sentimos assim plenos, realizados, porque nós não deixamos pela metade, não abandonamos no meio do caminho. Joana de Ângeles, ela fala que nós precisamos observar que a maturidade ela é medida, né, e a responsabilidade moral é medida justamente através da maneira como nós realizamos, né, as nossas obrigações, como nós entregamos os compromissos que nós assumimos. Então, se a gente observar a forma como nós nos portamos diante dos compromissos que são assumidos ao longo das nossas vidas, da nossa existência, a gente começa a observar, a gente consegue observar, né, como está sendo a nossa postura. Se a gente ainda está agindo feito criança, imatura, né,
inicia uma atividade, para pelo meio do caminho, deixa pelo meio do caminho, ou se a gente já consegue concluir, né, mesmo com toda a dificuldade, com todo o problema que possa surgir, a adversidade que possa surgir, a gente consegue levar a cabo e terminar com o que nós iniciamos. Quando a gente observa que a gente consegue passar por tudo isso e dar essa realização, a gente percebe que a gente está amadurecendo, que a gente está crescendo moralmente. E é muito importante a gente fazer essa autoanálise, a gente absorver e observar essas lições diárias que nos chegam através de diversas situações. E ela diz assim: compromisso é luta, é desempenho de dever. É mesmo, é luta, nós sabemos disso. São lutas constantes, né? A gente costuma dizer assim, a gente mata um leão por dia, né? No sentido figurado, né? A gente costuma usar esse termo para mostrar que não é fácil, né? Que as dificuldades que chegam nas realizações, às vezes para que a gente não consiga dar conta das obrigações que nós temos, são inúmeras, mas nós precisamos ser perseverantes, nós precisamos ter fé, que ela fala aqui, né, desse compromisso, dessa fé, para conseguir a realização dessas diversas tarefas. E aí ela começa a falar, ela vai adentrando na questão da fé religiosa. E ela diz assim: em relação à fé religiosa, a questão é semelhante. Então, se a gente tem a mesma obrigação, os mesmos deveres, seja em qual atividade for que a gente tenha assumido na nossa vida comum, com a fé religiosa não é diferente. Ainda é mais cautelosa, é mais cuidadosa, deve ser mais cautelosa, mais cuidadosa. Precisamos ter mais empenho, mais disciplina com a fé religiosa. Então ela diz assim: quem se apresenta no campo espiritual buscando a iluminação não tem condição de impor requisitos, mas aceitá-los conforme são e devem ser seguidos. Então aí começa o puxão de orelha para nós, né? Porque muitas vezes a gente, depois de várias realizações, várias conquistas, aí a gente começa a se voltar, né? Voltar o nosso olhar, voltar o nosso tempo para a busca dessa fé religiosa. E muitas vezes para isso a gente se vincula a algum templo religioso, seja uma igreja, seja um centro espírita, mas a gente começa a se dedicar a participar, né? A gente chega como frequentador naquela instituição, e aí eu trago como exemplo o Núcleo Espírita Alta de Souza, que é o que eu faço parte, e nós, quando chegamos à casa, chegamos para conhecer, né, para vivenciar ali algumas experiências, informações, e a gente chega cheio de incertezas, muitas vezes de medos, não querendo assumir compromissos, né? A gente, eu estou com tempo livre, então eu vou para assistir uma reunião pública, vou à igreja assistir um culto, meu tempinho está livre, então dá para eu fazer isso. E assim a gente inicia esse processo da nosso compromisso com a nossa fé. Só que com essa constância, com essa busca constante, a gente percebe que as coisas começam a mudar, porque a gente vai se afinizando com o ambiente, com a instituição, a gente começa a ser tocado pelos ensinamentos que nós recebemos, pelas experiências que vivenciamos, e a gente começa a querer auxiliar de alguma forma. A gente começa a receber tantas bênçãos e a gente começa a querer também
retribuir de uma certa forma essas bênçãos que nós recebemos. Só que muitas vezes a gente chega muito empolgado, então a gente quer trazer as nossas ideias, né? Quer que as nossas ideias sejam aceitas ali naquela instituição, né? As nossas mudanças, mas nos esquecemos que a instituição já tem uma orientação, já tem, digamos assim, um regimento, já tem uma forma de desenvolver as suas atividades. E aí a gente quer mudar, né? Quer trazer coisa nova. Ah, mas isso está ultrapassado, vamos trazer novas formas de se ver, de se fazer, novas ideias. E assim a gente quer dar a nossa contribuição, achando que estamos fazendo o máximo. Mas precisamos ter cautela, meus irmãos, precisamos ter bom senso para observar que nós precisamos seguir os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos cristãos que nos foram trazidos. Justamente através desse compromisso com essa fé religiosa, com esses ensinamentos cristãos, que vão nos dar as condições de trabalhar as nossas imperfeições, de nos libertar dos vícios que trazemos, pois somos ainda espíritos imperfeitos, num processo de regeneração. Mas para essa regeneração, precisamos voltar o nosso olhar, a nossa atenção, a nossa vivência para as coisas da divindade, para Deus, para os ensinamentos que Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos atrás e que muitas vezes, feito crianças, nós ainda achamos que não temos condições de arcar com esses compromissos. Mas é importante que a gente observe que somos chamados a todos os instantes. A cada momento nós recebemos oportunidades de exercitar essas lições, exercitar o que Jesus nos exemplificou e nos mostrou, que é a caridade, que é o amor, que é o perdão, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, Joana de Ângeles, ela nos esclarece que o Espiritismo, e aí ela começa a direcionar, né, mais para o Espiritismo, para os espíritas, a responsabilidade com esse compromisso que abraçamos. E aí ela diz assim, que o Espiritismo, ele apoia-se moralmente nas lições de Jesus. Então o Espiritismo é a terceira revelação que nos foi prometida, que Jesus disse que receberíamos para que pudéssemos dar seguimento às lições que ele nos exemplificou, que ele nos ensinou. Então vejam, meus amigos, meus irmãos, o presente que nós recebemos através desta doutrina de amor, desta doutrina de luz, dessa doutrina que tanto nos oferta. E muitas vezes nós queremos virar as costas para esse compromisso que Jesus deixou para nós. Então cabe a nós agora buscar realizar com amor, com empenho, com dedicação, com alegria as nossas atividades que assumimos na instituição religiosa que fazemos parte. Não só no Espiritismo, mas seja em qual segmento religioso estivermos inseridos. Que possamos ter compromisso com as atividades assumidas da realização da sopa, da realização do brechó, do bazar,
da realização, da divulgação da doutrina dos espíritos, da realização da reunião mediúnica, do passe magnético, da água fluidificada, que possamos estar, sim, envolvidos nessas atividades que abraçamos. Pois é através dessas atividades, dessas vivências, que nós estaremos trabalhando o nosso ser, fortalecendo o nosso ser, para assim estarmos dando um passo ao nosso progresso moral, para que possamos estar trazendo para o nosso íntimo a força que precisamos para encarar dias difíceis como os quais estamos vivenciando, sem permitir que o desespero, que a desilusão, que o medo possa nos envolver, anulando assim a nossa capacidade de servir nesta seara bendita, de levar a todos aqueles que nos seja possível o amparo necessário, a ajuda necessária, a palavra amiga, a palavra consoladora, o alimento necessário, porque nós buscamos sim o alimento para o nosso corpo físico, mas nas instituições, nas nossas casas religiosas, nós buscamos o alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Então, através dessas obras maravilhosas como essa que trabalhamos, que estamos trabalhando na noite de hoje, nós estamos alimentando o nosso espírito para que ele possa ter condições de realizar, de desempenhar os compromissos assumidos, muitas vezes lá na pátria espiritual, mas que quando reencarnamos, nos esquecemos momentaneamente. Mas durante a nossa jornada aqui na Terra, nós vamos recebendo os chamados, as situações vão nos levando, nos mostrando, nos indicando que necessitamos nos doar de corpo e alma em nosso benefício e em benefício do nosso próximo. Pois só assim, desenvolvendo a solidariedade, a compaixão, o amor, o perdão ao nosso semelhante e a nós, porque nós precisamos sim do nosso auto-perdão, da nossa aceitação, para poder nos transformar em seres humanos melhores. Então a dificuldade ela vem, as dores vêm, e para que a gente consiga passar por essas dores, por essas dificuldades, nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar aptos. E somente vivenciando os ensinamentos do Cristo é que estaremos desenvolvendo essa capacidade para conseguir enfrentar as noites de sombra. Noites, porque após a cada noite nós recebemos um novo dia, uma nova oportunidade. Brilha um novo sol, trazendo uma nova esperança, trazendo uma nova luz. Não estamos imergidos eternamente em sombras, mas para que possamos perceber, para que possamos captar essas energias, essa luz, nós precisamos fazer a nossa parte, que é assumir a realização dos deveres que nos cabem. Muitas vezes nós queremos sim as bênçãos, queremos as glórias, queremos a alegria, queremos a felicidade,
pronta. Queremos que caia nos nossos braços, no nosso colo, pronta. Que a resolução chegue para a gente da forma mais fácil possível. Não queremos trabalhar, nos empenhar, nos debruçar sobre a dificuldade e vencê-la. Mas é tão gratificante, meus irmãos. Nos preenche com tanta alegria quando nós conseguimos passar por um momento de dor, de dificuldade, e que nós paramos e olhamos para trás e refletimos: meu Deus, eu sobrevivi, eu consegui, eu venci. Então nós somos preenchidos com tamanha alegria, com tamanha felicidade, quando nós conseguimos realizar as atividades, os compromissos, os deveres que nos são impostos, que nos chegam de forma competente, com responsabilidade, com amor, com alegria. E para concluir a nossa explanação, eu me lembrei agora há pouco de uma história que aconteceu com o nosso querido Chico Xavier, e ele foi relatado, na verdade, por um outro orador espírita, que Chico Xavier fazia os atendimentos de costume e em determinado dia, em determinada noite, na verdade, ele está lá fazendo os seus atendimentos e chega um rapaz até lá, no local onde ele se encontrava, com a intenção de matá-lo, de tirar a vida de Chico Xavier. E aí Chico Xavier está lá, realizando as suas atividades, e o rapaz chega para ele, chega perto dele, espera ali naquela fila, e quando ele chega perto de Chico, ele diz que ele foi até lá com a intenção de tirar a vida de Chico. E aí Chico simplesmente olha para ele e diz: se for da vontade de Deus, cumpra, que essa vontade seja cumprida. Faça o que você tem que fazer. Só que aquelas palavras tocam fundo o ser, o íntimo daquele homem. E algo muda dentro dele. E ele começa a pedir perdão, 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 perdão Chico, perdão Chico. E Chico diz: não tenho que perdoar, meu irmão. Se eu tiver que passar por isso, eu irei passar. E aí o homem se afasta, meio que ali perturbado, descontrolado, em prantos, e repetindo: perdão, perdão, perdão. E ali os colegas que auxiliavam Chico ali naquela atividade, um deles chega para Chico, quando termina tudo, e pergunta o que foi que Chico disse àquele homem, que o homem saiu daquela forma, pedindo perdão, perdão, perdão. E aí Chico relata que ele tinha ido lá para tirar, para matar Chico. E aí, mas como, Chico? Você fica assim, você age assim, com essa naturalidade, como se nada tivesse acontecido. Aí Chico, naquela tranquilidade, naquela amorosidade que ele exalava, ele diz: se eu tivesse que partir dessa forma, eu partiria feliz. Então essa história, esse trecho, traz um grande ensinamento a nós. Chico estava ali cumprindo com o seu compromisso, realizando as obrigações que lhe foram incumbidas, que ele necessitava. E ele estava realizando alegremente. E o que tivesse que acontecer, aconteceria da forma natural, tranquila para ele. Então é isso que nós devemos ter em mente quando realizamos uma atividade, seja qual for a atividade, na instituição que nós nos encontramos. Nós estamos ali trabalhando para o Cristo, realizando as atividades em nome do Cristo. Então, que nós possamos buscar
trabalhar as nossas imperfeições, os nossos vícios, para atingir essa maturidade moral que Chico Xavier demonstrou nessa atitude. Porque se fôssemos nós no lugar dele, com certeza nos desesperaríamos e já seria motivo para que a gente abandonasse a tarefa. Então, meus irmãos, eu gostaria de concluir a nossa explanação na noite de hoje, deixando, para todos nós essa reflexão maravilhosa de Joana de Ângeles, para que possamos ter responsabilidade com os nossos compromissos e principalmente com o compromisso da fé religiosa. Fé que nos possibilita o crescimento, a evolução moral de que necessitamos. Que Jesus nos abençoe. E para encerrar, gostaríamos de proferir a prece em agradecimento pela explanação da noite de hoje. Deus Pai de infinita bondade, Jesus, Mestre, irmão e amigo de todas as horas, querida mentora Alta de Souza, agradecidos estamos pela realização de mais uma atividade, pelo aprendizado que nos foi possibilitado através desta atividade, Senhor, pelas reflexões e ações que obteremos de hoje em diante em busca do nosso crescimento, do nosso aperfeiçoamento moral. Que possamos buscar trabalhar com fé, com vontade, com alegria, para que quando regressarmos à pátria espiritual, possamos estar com as nossas consciências tranquilas pela realização das tarefas que nos foram incumbidas. Que as tuas bênçãos, Pai, que o teu amor, que a tua misericórdia chegue a cada um de nós, hoje e sempre. Muita paz a todos. Fiquem com Deus.